Florescendo Ser. Um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura apresenta Conversando com Florescendo Ser. Apresentação: Dan Santos, Nivanda Maria e Otoniel Siqueira. Boa noite, pessoal! Boa noite, queridos internautas! Vocês estão assistindo Conversando com o Florescendo Ser. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas! Nessa edição de hoje vamos falar sobre radiestesia radiônica. Hoje é segunda-feira, 5 de abril de 2021, agora são exatamente 20 horas e 1 minuto. Eu sou o Otoniel Siqueira, uma boa noite para vocês. Temos aqui também o Dan Santos. Boa noite, Dan. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Aqui também com a gente a Nivanda Maria. Boa noite, Nivanda. Nivanda está com o seu microfone... Mudo. Boa noite a todos, a todas, a todos. Sejam sempre muito bem-vindos. Nós três formamos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura. Você está no lugar certo, pode mandar as suas perguntas sobre o assunto de hoje, radiestesia radiônica, e fazer comentários através do chat aqui no Facebook. Compartilhe essa live com os seus conhecidos e conheça os nossos outros canais e contatos no link que está passando aí embaixo. Aí eu também já deixei no chat do Facebook. Lá vocês encontram todos os nossos contatos, links das nossas redes sociais e os cursos oferecidos pelo Florescendo Ser. Hoje vamos falar sobre uma técnica que, apesar de ser utilizada desde a antiguidade, não é muito conhecida pelo público em geral. É uma técnica utilizada para mensurar a energia, estabelecer diagnósticos de desequilíbrio energético, não de enfermidades. Através dela é possível limparmos os obstáculos que impedem nosso bem-estar, nosso sucesso. Por exemplo, o que impede para que você tenha um relacionamento? Hein? O que está bloqueando a venda de um imóvel? Como abrir os caminhos para conseguir um trabalho, conseguir o sucesso, enfim. Preparem as suas perguntas e lá vamos nós. Vamos conversar sobre radiestesia e radiônica. Primeiramente, deixa eu desligar aqui o nosso vídeo aqui no YouTube. Pronto, aí ele não vai ter problema depois de ficar, como é que diz? Entrando outras coisas aqui, né? Vamos começar definindo o que é radiestesia. Você já ouviu falar? Já ouviu o galo cantar, mas não sabe onde, né? Radiestesia detecta e mensura a energia. Mensurar quer dizer, ela mede a energia. E o que é radiônica? Utilizando instrumentos específicos, pode trabalhar os desequilíbrios energéticos apontados pela radiestesia. São técnicas que podem ser aplicadas em você, em seu ambiente familiar, em sua atividade profissional. Que bacana! Vamos lá, radiestesia. Para entendermos melhor como a radiestesia funciona, devemos compreender sua origem. Toniel, temos aí uma imagem. Temos sim, eu já vou mostrar a imagem só um segundo. Pode ir falando aí que eu já vou... Ótimo, vamos lá então. Antes de receber este nome, a radiestesia era chamada de rabdomancia, que significava adivinhação por meio da varinha. E até o início do século XX foi considerada apenas como mais uma forma de adivinhação empregada principalmente na procura de fontes de água e jazidas minerais. Então, quando ia se construir um poço, saía o radiestesista com com esse instrumento que está aparecendo aqui na imagem, né? Aonde a pessoa conseguia saber exatamente, pode construir o poço aqui, que aqui vai ficar bem legal. Na verdade, não era o radiestesista, não. Radiestesia foi
A palavra ela foi criada mais tarde, mas você vê que aqui, ó, no Egito, né, pela foto, você tem aqui os escravos ali usando, essa outra imagem na esquerda aqui remete à Idade Média, e tem uma mais moderna que já não é uma vareta, né? Já não é uma vareta, é uma vareta já feita de alumínio ou de um metal, enfim. Olha que legal. A palavra radiestesia foi criada em 1892 por Abad Bowley e representa a união de dois termos, radius, que vem do latim e significa radiação, e a estesis, de origem grega e que significa sensibilidade, indicando assim a sensibilidade às radiações. Radiestesia parte de um treino inicial do operador, onde é firmada uma convenção mental entre o operador e o instrumento a ser utilizado. E essa convenção é individual e pessoal, e é programada pelo operador, ou seja, o radiestesista convenciona a forma de trabalhar com o instrumento, programando como este deve funcionar, assim como o terapeuta de cristais convenciona como os cristais devem agir. Como instrumentos para a prática da radiestesia, podemos utilizar varas, pêndulos, aurameter, dual rod, etc. O pêndulo é talvez o mais comum dos instrumentos e é formado por uma ponteira de cristal, pode ser de madeira ou de metal, e suspenso por um fio. De um modo geral, a radiestesia constitui-se em sentir, captar e transmitir radiações de um objeto ou local utilizando um instrumento, que pode ser o pêndulo ou outro aparelho, para identificar e amplificar vibrações por meio dos movimentos. O radiestesista convencional normalmente observa a movimentação do pêndulo. Se girar no sentido horário, estará dando uma resposta afirmativa. Se girar no sentido anti-horário, será uma resposta negativa. Olha só que legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre esses instrumentos radiestésicos. Vamos falar, então, o Dan já explicou que o pêndulo é o mais comum, né, gente? É o que todo mundo acho que conhece mais, não é? Você tem imagem do pêndulo aí, Daniel? Tenho sim, tem imagem de vários tipos de pêndulo. Tem os pêndulos de madeira, o pêndulo de cristal, tem o pêndulo que você pode colocar um testemunho da pessoa aqui, um fio de cabelo, um pouco de saliva, enfim, o nome da pessoa escrito. Pois é, baseado na mecânica, a gente poderia definir o pêndulo como uma massa pontiforme presa a um fio que não se estende, mas é flexível e resistente, que oscila em torno de um ponto fixo. É como se fosse o braço de uma pessoa que executa movimentos alternados em torno da posição central, definida como ponto de equilíbrio, que é como o Dan falou, né? Se o radiestesista estipular que para a direita é afirmativo e para a esquerda é negativa a resposta do pêndulo. O pêndulo pode ser de madeira, cristal ou metal. É o radiestesista que opta por aquele que ele tiver maior afinidade. É um instrumento de pesquisa e sondagem muito útil e fascinante. Na falta desse instrumento, pode-se utilizar um anel, olha que interessante, ou uma aliança presa a um fio resistente e flexível, por exemplo, a uma corrente. Olha que curioso isso, né? É curioso mesmo. É legal porque você pode usar, porque às vezes você está num lugar e você precisa fazer, cadê meu pêndulo, cadê meu pêndulo? Você vai lá, tira o seu anel, pode prender até com fio de cabelo isso, e você usar, se você não tem nada ali na mão, você consegue. Sendo um radiestesista que tem prática, você consegue. Que legal!
É muito interessante. Os pêndulos, eles facilitam a descoberta de pontos de água subterrâneos, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde soldados do Vietnã utilizaram um instrumento radiestésico para encontrarem túneis e minas. Olha só. Que bacana. Agora tem um outro instrumento radiestésico, aurameter. O aurameter, muito utilizado, o aurameter, muito utilizado no Brasil, é um instrumento que foi criado em 1925 por Verne Cameron para pesquisas hídricas. Ele foi usado... Ele servia para substituir um pouco o galho, né, da rabidomancia. Sim, é verdade. E como é que ele funciona, Toniel, quando você trabalha com o aurameter? Ele gira? É isso? Não. Você vendo na imagem aqui, você segura no bastão, né? Ele tem uma molinha e mais uma haste de metal com um peso na ponta. Então você vai indo e quando você tem alguma... Dependendo do que você está fazendo, né? Se você estiver pesquisando água, por exemplo, onde passa um veio de água, onde tem um lençol freático, alguma coisa, ele tensiona para baixo. Ele tá ali, você vai e aí ele parece que tem alguma coisa que puxa ele para baixo. E você também, como você vai falar agora, ainda ele pode... Isso na pesquisa hídrica, né? E ele foi usado, como você vai tá mais para baixo aqui, ó, pelo Max Freedom. O Max Freedom Long para o delineamento da aura, o que determinou o seu nome atual, por isso aurameter. A pessoa fica parada e você vem com o seu aurameter. Eu tenho um guardado, ele está lá dentro. Você vem com o aurameter e aí ele vai vindo aqui, conforme você tem algum desequilíbrio energético na aura, ele mexe, entendeu? Geralmente a pessoa está deitada, você vai passando o aurameter, ele ele vai mostrando aonde tem uma certa deficiência energética. Enfim, aí depende daquilo que você vai trabalhar, né? Que legal. O Dual Road. Também esse instrumento são varetas em L, é isso? Isso. Ele é composto por 2 varetas metálicas encaixadas em tubos que possibilitam o movimento de forma livre. Pode ser utilizado na posição horizontal e paralela, em pesquisas geobiológicas, que a gente já vai falar depois o que é geobiologia, e em análise dos chakras. Uhum. Os seus movimentos principais são de abrir e de cruzar, que representam significações distintas de acordo com a convenção mental que o operador determinar. Aqui, ó, na imagem que a gente tem aqui, ó, que dá uma posição de trabalho. A zona neutra quando eles estariam paralelos. Se você tem uma zona favorável, né, uma boa energia, está passando na pessoa deitada e ele abre ali porque o chakra está com uma boa energia. Se ele cruza, ele fecha porque está com uma deficiência de energia. E como você disse, né, depende muito da convenção que o operador... Se eu vou usar um dual road e na minha convenção ele fecha para dizer que a energia é favorável, ele vai abrir se for desfavorável, entendeu? Então não tem assim, fechou, tá ruim. Depende do que eu convenciono. Como você disse do pêndulo também. Convenciona-se que para a direita, né, sentido horário, seria o positivo, sim. E o anti-horário, o negativo, o não. Né? Mas isso depende do operador. Se o cara for, como diz aquele gibizinho do Maurício Souza, for do contra, ele vai fazer as convenções tudo ao contrário do que as pessoas convencionam fazer, né? Parece que a gente está falando redundante, mas é exatamente isso. É isso mesmo. Agora, a gente também tem, além desses instrumentos, a gente tem os gráficos radiestésicos. Uhum. Os gráficos radiestésicos, eles possibilitam o restabelecimento do equilíbrio das energias físicas, mentais e sutis dos indivíduos, dos animais, plantas e outros. Ou seja, dos locais também, é isso, Daniel? Sim, dos locais também. Eles são capazes também de prevenir e curar doenças e futuros distúrbios. É importante destacar que tanto a radiestesia, propriamente dita, quanto os gráficos utilizados em radiestesia são muito antigos, viu, gente? O pessoal pensa assim, nossa, isso aqui agora está na moda. Não. Existem referências históricas vindas
desde muito tempo antes de Cristo. Ó. Há diversos tipos de gráficos em radiestesia, porém a maioria deles apresenta formas semicirculares ou formas geométricas, cada qual com suas funções. Então, eu vou mostrar aqui, Nivanda, agora os gráficos, né? Tem alguns gráficos aqui para as pessoas, não sei se as pessoas conseguem ler. Enfim, cada gráfico desse daqui é para trabalhar alguma coisa específica, né? Tem vários radiestesistas no mundo inteiro que desenvolvem os gráficos em radiestesia, né? Que eles são utilizados como um complemento no trabalho que você vai fazer. Toniel, deixa eu perguntar uma coisa. Aqui tem aquele gráfico, tem gráfico que eu tô reconhecendo aqui. Esse do triângulo, por exemplo. Qual deles? Lá embaixo? Escape, segunda versão, é isso? É, o escape, isso. Então, ele é muito utilizado para equipamento eletrônico, não é isso, não? Pode ser também como se fosse para reverter a energia, porque os aparelhos eletrônicos, eles tudo emite energia, né? O cristal, a mesa, tudo tem a sua energia, mas os aparelhos eletrônicos, eles emitem muitas outras energias que às vezes podem ser nocivas para o ambiente, pode ser nocivas para as pessoas, né? E o escape, geralmente, ele é utilizado. Às vezes você vai em algumas casas que tem ali atrás de cada aparelho, tem lá um escape desenhadinho assim, um gráficozinho colado atrás do micro-ondas, atrás da TV, do 3 em 1, né? Nem sei se existe mais 3 em 1 hoje em dia. 3 em 1 já fala 3 em 1, já denuncia a idade. A idade. Mas, enfim, os aparelhos... Tem uma coisa interessante. Posso dar um depoimento aqui? Pode. Quando a gente se mudou para esse apartamento que a gente mora agora, a posição do quarto, que hoje das meninas, mas na época era somente da filha mais velha, né? Da Júlia, a posição do quarto não era adequada, né? Tinha que mudar alguma coisa. E ela não dormia muito bem. E quando a gente pusemos um gráfico na cama e tal, sabe que o negócio funcionou. Foi bem bacana naquela época. Tem muita gente que faz essas coisas, usa os gráficos. No Feng Shui tem muita gente que utiliza desses gráficos também, né, para modificar uma energia de um lugar e tal. Aqui no Ocidente, né, você quando vai construir uma casa, você constrói a casa, as pessoas não pensam como é que elas vão construir a casa, se é de frente para o norte, de frente para o sul, para o leste, para o oeste, onde vão ter as janelas da casa para bater luz. Se você fizer as janelas da casa na direção leste-oeste, você vai ter luz solar desde do nascente até o poente. Se você fizer as janelas ao contrário, norte e sul, você não vai ter luz batendo direto nessas janelas. Então, tem todas essas coisas, né? E na China, por exemplo, muito antigamente, eles já construíam as casas visando esse tipo de localização geográfica, né? Aqui no Ocidente, não. O cara constrói a casa e depois chama ou um radiestesista ou alguém do Feng Shui, enfim, cada um chama aquele que tem maior afinidade para resolver o problema energético da casa, né? A coisa que a gente vai falar mais embaixo lá sobre a geobiologia, mas as pessoas, elas fazem a coisa e depois chamam alguém para arrumar aquilo que está feito, né? Fazer uma reforma energética, né? Então, esses gráficos, muitos deles servem para isso, né? E alguns servem para outros tipos de coisas, né? Tem outros gráficos aqui que você pode fazer em radiestesia. Esses gráficos aqui, eles são, às vezes, gráficos emissores, né? Você falou que os gráficos, eles têm uma coisa muito antiga, tal, mas o Brasil tem um cara que já faleceu, que chamava Antônio Rodrigues, que ele criou vários gráficos e fez tem um livro chamado Gráficos em Radiestesia, que ele editou, que tem, além dos gráficos criados por ele, tem os gráficos de várias outras pessoas do mundo inteiro, né? Para que ele serve? Alguns são emissores, alguns são potencializadores, outros são de limpeza. Tem vários tipos de gráficos, né? Aí você tem também, na radiestesia, você tem os gráficos para você fazer a mensuração das coisas. Por exemplo, você vai tratar alguém falando de relacionamentos,
Então, você cria o seu gráfico, né? Esse daqui é um gráfico que tem aqui que fala amor, amor incondicional, parceiro em potencial, opostos, enfim, tem várias coisas. Onde é que está o problema daquela pessoa que veio te consultar? Você, com um gráfico desse, você consegue detectar isso, né? Aqui é um outro gráfico, se você prestar atenção, ó, você tem vários nomes de vários gráficos radiestésicos aqui dentro. Né? O turbilhão, o escape, que você falou, eu estou indo da direita para a esquerda, né? Quadrado mágico, 9 círculos, etc. Até o último lá de alta vitalidade. Aí você vai pesquisar neste gráfico qual o gráfico que eu vou usar para aquele tipo de anomalia, né? Aqui é um gráfico de tipo de influência geopática. E você pode criar o seu gráfico de acordo com o seu conhecimento também. Então, aqui você tem várias coisas, né? E aí tem o biômetro de Bobbs, que é o que a gente vai falar mais para frente. Não, então, agora mesmo que eu ia citar... Esses são os gráficos, na verdade. Os gráficos, eles são para auxiliar o radiestesista. Auxiliar ele na detecção de alguma anomalia, né, ou na indicação do tipo de coisa que ele pode usar para transformar aquela energia, transmutar a energia, enfim. Mostra para gente o biômetro de Bobbs, então. Foi O criado biômetro de... pelo radiestesista Antoine Bobbs, depois melhorado pelo engenheiro francês Simoneton. É utilizado para efetuar medidas radiestésicas a fim de pesquisar a frequência vibratória de uma pessoa, de um sistema, de um órgão ou de um local. Esse foi um dos primeiros, a gente chama de régua, tem gente que chama de régua de Bobbs ou biômetro de Bobbs, né? Ela é um gráfico que você tem várias escalas aqui. Quem fez mecânica ou engenharia, ou enfim, fez desenho técnico, sabe que tem o escalímetro, né? É uma régua, aquela régua triangular, e você tem várias medidas, decímetro, centímetro, milímetro, polegadas. E no biômetro de Bobbs, você também tem várias escalas aqui, que com o pêndulo você vai mensurando aquilo que você quer. Tem gente que não gosta do biômetro de Bobbs, prefere um gráfico circular, né, como esses que eu mostrei aqui, um gráfico circular, que você pode colocar também as medidas de escala num gráfico desse. Mas esse daqui foi um dos primeiros gráficos para mensurar as coisas, né? Então, você tem aqui, aí pelas pesquisas dele, você tem aqui nessa setinha para baixo, que é o 6.500 angstroms, que é uma medida que ele usava, né, de angstroms de radiação do ser humano. Se ele tivesse para a esquerda dessa parte aqui, ele estaria na parte, vamos ver, de doença. E aí, conforme vai descendo à esquerda na escala, você vai ter um tipo de doença mais grave, até uma doença muito grave. E para o lado direito desse ponto aqui, você teria a saúde, né? A pessoa que cria o gráfico... Um pouquinho de saúde, um monte de doença. A pessoa que cria o gráfico, ela cria, na verdade, a convenção para ele, né? E aí você tem que estudar o gráfico. Não adianta também você pegar um gráfico desse e pôr um pêndulo aí. Primeiro, você tem que treinar muito, né, para mexer com o pêndulo. É uma coisa que é mental, ele não tem um movimento, como diz assim, próprio. Se você pendurar um pêndulo numa mão francesa, ele fica ali, ele não vai mexer nunca, a não ser que vente. Então tem a coisa da energia e do mental do operador que está conectado com aquele problema, com aquela energia, com aquela pesquisa, né? Aquela pesquisa que ele está fazendo. E aí a gente tem um outro instrumento que é o decágono. Eu achei muito interessante o decágono, que é um polígono regular de 10 lados. Eu pus aqui o desenho do decágono duplo aqui, tá? Que também é a mesma coisa. Ele é usado na radiestesia para a criação de testemunhos, baseados em nomes que, ao serem devidamente preparados, vibram em ressonância com o objeto. Deixa eu comentar uma coisinha. A gente faz com cristais também uma mandala de cristais, onde a gente pode colocar no centro um nome de uma pessoa, com um pedido, com um cristal em cima, onde a gente pode colocar um medicamento para ele ser energizado. Essa é a função do decágono também. Isso.
Se você ver aqui, ó, naquele gráfico, naquele conjunto de gráficos que eu mostrei, o decágono está aqui, ó, tá vendo? No canto inferior esquerdo aqui, é um decágono simples, e aqui é um decágono duplo, que potencializa mais, enfim, cada um tem os objetivos. E o que você faz na radiestesia, e depois com a emissão, que é a radiônica, que é você emitir a energia, é você colocar, às vezes, a pessoa, o desenho da pessoa, uma foto da pessoa, o nome dela escrito, enfim, um fio de cabelo, coloca um testemunho ali junto com um medicamento, por exemplo, um medicamento homeopático. A pessoa teve uma queda e a arnica, você sabe que é bom para queda, e você pesquisou ali, enfim, num gráfico, e é a arnica que ele tem que tomar. Você coloca o testemunho, a foto da pessoa dentro do decágono, o potinho de arnica em cima da foto, e através da radiônica, né, com o pêndulo, você emite a vibração daquele medicamento homeopático para a pessoa na dose que ele precisa. Gente, maravilhoso isso em tempos de pandemia, que ninguém pode sair, né? Pois é, fora que é mais barato, né? Assim, você não compra o medicamento, você só emite. Você não precisa ter aqui... Lógico que você precisa ter o conhecimento sobre os medicamentos homeopáticos, o conhecimento sobre os florais, né? Que nem a gente falou na nossa live passada. Né? Eu já tomei vários medicamentos energeticamente. Já, aqui em casa a gente toma bastante. É muito bacana. É muito bacana. Então, agora, é importante, o Otoniel já falou isso, mas só para encerrar minha parte, é importante a gente lembrar que não é o pêndulo ou outro instrumento usado pela radiestesia que capta as energias a serem pesquisadas, mas a mente humana. É aí que está a grande beleza e o mistério desse trabalho. Né? Exatamente. Ó, a gente tem aqui alguns depoimentos, aqui, as pessoas que estão entrando aqui, deixa eu olhar. A Júlia Maria, falando um tema incrível, a Rosana dando boa noite, e a Júlia, quando você falou da cama, ela escreveu aqui, ó, agora durmo plenamente. Né? Tem a Rosinha aqui, e a Júlia de novo falando que aula. Isso é coisa de filha, né? Mas tudo bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre radiônica, porque, afinal de contas, a live é sobre radiestesia e radiônica. Né? A radiônica fundamenta-se na capacidade de emitir e manipular radiações através de instrumentos elétricos, mecânicos e eletrônicos. Muito usada nos tratamentos de doenças, com o intuito de reequilibrar todo o sistema energético através da transmutação das energias negativas e nocivas. Então, tem vários aparelhos radiônicos, né? O Sérgio Nogueira, que é da radiestesia.net, ele já tem vários instrumentos de eletrônicos para radiônica. A radiônica, na verdade, é a coisa de você emitir. Você tanto pode emitir com a pessoa na presença física, através dos seus instrumentos eletrônicos, ou através dos gráficos, aquilo que eu falei, você consegue emitir uma energia para a pessoa, ou a energia daquele gráfico para a pessoa à distância, né? Tem uma pergunta da Rosana que eu acho que é exatamente sobre isso que você vai falar agora. Como seria uma consulta com a mesa radiônica? A gente vai falar disso já já. De que forma um atendimento de radiestesia e radiônica pode ser uma contribuição para você, né? O que será trabalhado ou o que pode ser trabalhado? Utilizando a radiestesia e a radiônica, o profissional, o radiestesista, poderá trabalhar na limpeza, equilíbrio e harmonização de pessoas, de ambientes, de objetos, de situações, por exemplo. Equilíbrio e bem-estar através de limpeza e harmonização dos corpos físicos, mental, emocional e espiritual, ou etérico, da pessoa. Limpeza dos corpos físico e energético, liberando o indivíduo das energias que não pertencem a ele. Equilíbrio da saúde mental, física, de forma a eliminar a origem de algum problema. Harmonização dos chakras principais, que são os nossos 7 chakras, que são os campos de força onde ocorrem as trocas energéticas nos corpos sutis das pessoas. Equilíbrio da coluna vertebral, por onde a energia flui no corpo humano, onde estão localizados os canais principais
de circulação da energia vital. Execução de um trabalho a fim de eliminar traumas, medos, bloqueios que ocasionam distúrbios no organismo da pessoa. Harmonização de relacionamentos familiares, afetivos, profissionais. Trabalho que envolve o dar e o receber de forma leve o que o universo lhe oferece. Limpeza de ambientes em geral, como casas, escritórios, empresas, escolas, etc., onde as energias encontram-se desequilibradas, principalmente quando o local é de muito acesso, de muitas pessoas diferentes, né? Limpeza, equilíbrio e harmonização de fontes de doenças, ativando e potencializando o mecanismo de recuperação e de cura, a fim de favorecer o equilíbrio da saúde da pessoa. Desenvolver e fortalecer a potência pessoal para a prosperidade, o amor, a abundância e a visão otimista para a vida. Busca dos alimentos mais adequados a determinado organismo humano, por exemplo, e outras questões ou solicitações que o seu cliente, a pessoa que você está tratando pode fazer. Né? Na verdade... Posso dar um depoimento aqui de uma situação? Quando eu fui a primeira vez a um radiestesista, nós fomos, né, eu e o Toniel até se encantou pela área, a primeira coisa que ele fez foi um mapeamento, né, onde, sem me conhecer, eu só tinha dado a ele as minhas informações básicas de nome, endereço, data de nascimento. Sem me conhecer, ele colocou nesse mapeamento as doenças que eu tinha tido na infância, as questões que eu queria trabalhar. Foi uma coisa muito legal. E uma vez a gente fez um trabalho que eu acho que isso é uma coisa bem, bem pontual, que mostra a coisa energética. A gente tinha uma pessoa na família que era uma pessoa acumuladora. Sabe aquela pessoa que vai juntando tralha dentro de casa? E a casa dela, a casa dessa pessoa, já estava de um jeito que ela não conseguia mais nem conviver com ela mesma. A pessoa morava sozinha, mas ela juntava tanta coisa, e energeticamente isso era um peso tão grande, né? E eu lembro que a gente conversou na época, né, Toniel, com um radiestesista, e ele fez um trabalho de limpeza do que estava ocasionando isso. Gente, mudou tudo. Mudou tudo. Tudo. A pessoa começou a ter uma outra relação, melhorou de algumas questões que ela tinha de peso mesmo, né? Problema de coluna, uma série de coisas, e ela não aceitava outras propostas de tratamento. E na época foi muito bacana, muito, muito, muito bacana esse trabalho que foi feito pela radiestesia e radiônica. Né? Tem aqui, ó, o Marcelo Falcon Carrara. Boa noite, eu fiz um curso de radiestesia e estou usando para trabalhar para tratamento à distância. Olha que legal. Então, é isso aí. Ó. Tudo bem. A gente, geralmente, quando faz esse tipo de curso, você começa trabalhando... Eu lembro quando eu fiz o meu curso de radiestesia com o Mano Matos, há muitos anos atrás, em 2004, ele falava, bom, você vai pegar a sua mesa, né, radiônica, que é uma mesa que ele criava, que ele canalizou, aí você vai fazer assim, primeiro você trabalha com você, segundo com você, terceiro com você, quarto com você, quinto com você. Depois você vai trabalhar com a outra pessoa. Isso quer dizer assim, você vai ser egoísta? Não, porque se você não tá... Como a radiestesia é um trabalho que precisa da sua conexão mental, né, do operador do pêndulo ou do instrumento que vai ser usado, se você não tiver equilibrado, como é que você vai conseguir detectar a energia do outro, né? Então é muito legal isso. Então a gente pode brincar, olha só, você não vai ser egoísta. Primeiro você... E isso você vê em várias outras, né? Eu sei que a Nivanda no curso de Reiki fala isso também, né? O Sandro, quando a gente fez curso com ele de barras, o fundamento, ele falou assim, primeiro você, depois você, e aí depois você vai olhar para o outro. Porque se você estiver bem, você vai conseguir trazer o bem para o outro, né? Isso que é legal, né? Bom, vamos continuar aqui. A mesa radiônica quântica,
que é a mesa que eu trabalho. Eu, na verdade, eu trabalho com 2 mesas, né? Eu tenho uma mesa que foi feita pelo Mano Matos, né, que é Manuel Matos, e a mesa radiônica quântica, que é a mesa do Mano, é a mesa dos anjos, que eu chamo, que ele chamava. O Mano já faleceu. E tem a mesa radiônica quântica, que é uma mesa criada pela Régia Prado. A Régia Prado, ela criou a mesa radiônica a partir de um trabalho do Mano Matos, né, que ela trabalhou, fez curso com ele também, e o Mano trabalhava para auxiliar o mestre dele, que era o José Marcial. Quer dizer, uma coisa, o Mano tinha o mestre dele, que era o José Marcial, através daquele trabalho que ele fazia, ele criou algumas mesas. A Régia, depois que fez o curso com o Mano, foi sentindo necessidade, e ela criou outra mesa, né, que chama Mesa Radiônica Quântica, que é essa mesa aqui, que é a mesa que eu trabalho. Esses aqui em volta são os cristais que às vezes eu uso em cima da mesa, enfim, ou junto para canalizar ou para limpeza energética. Mas essa é a mesa radiônica quântica da Régia Prado. É uma mesa que você vê aqui. Temos aqui um relógio, né, que a gente chama, que é esse daqui, que é para você mensurar as coisas. Aqui você tem as ferramentas que você vai utilizar. E aqui são os portais onde você vai emitir as energias, né? A mesa radiônica é uma reunião de gráficos radiônicos organizados de forma a facilitar o trabalho do radiestesista. Então, você tem aqui, nessa mesa aqui, você tem várias coisas, né? Você já tem um relógio, tá vendo que eu falei para vocês do biômetro de Bobs, né? Que ele é reto, e aqui você tem ele circular. E em cima você tem aqui várias ferramentas que você, com o pêndulo, vai indicando quais as ferramentas que você vai usar para emitir para o seu consulente, né? Para o seu cliente ali. Né? Que bacana. Lembrando que tem uma outra mensagem aqui, deixa eu mostrar, do Marcelo Carrara dizendo: eu uso pêndulo antes de aplicar o reiki também. Isso, olha que interessante. Bacana, né? Eu acho que é uma grande contribuição, né? Eu uso também nos atendimentos de reiki, eu também utilizo o pêndulo para uma mesa voltada só para as questões de saúde, para o floral principalmente, né? É legal isso. Todas as pessoas que trabalham com essa visão holística, né? Eu, por exemplo, fiz curso de reiki, eu tenho curso de barras de axis, facelift, de radiestesia. Então, você, na verdade, consegue, às vezes, não é que você mistura as coisas, mas você consegue agregar uma coisa na outra. De repente, você está fazendo um tratamento de reiki, você pode utilizar de um processo verbal de axis, né? Ou então você está fazendo barras de axis, depois você pode fazer uma limpeza com reiki, você pode antes com uma mesa radiônica, que nem essa que eu utilizo, você pode fazer uma limpeza energética do seu cliente antes dele chegar. Com Axis, você tem a limpeza de entidades. Então, você vai juntando as coisas para facilitar o seu trabalho e facilitar aquilo que você vai poder ajudar o seu cliente, né? Isso é muito legal, né? Muito, muito bacana mesmo. É importante também ressaltarmos que esse atendimento pode ultrapassar o espaço-tempo. Por exemplo, durante uma consulta, né? Surge uma ferramenta para trabalhar o problema há muitos anos atrás. Já tivemos casos de pessoas que conseguiram identificar, na data apontada pela mesa radiônica, os traumas, os problemas que poderiam determinar a obstrução energética que até hoje se refletem em suas vidas como uma doença. Pode ocorrer também... Pode falar, Toninho. Não, por exemplo, isso. Às vezes uma pessoa tem uma doença e isso é um trauma que veio de lá de trás, né? Sim, eu tive o caso de uma cliente que eu pedi para fazer a mesa, eu sugeri que ela fizesse uma consulta, né, com o radiestesista, e foi muito interessante porque a data que
saiu na mesa radiônica, na consulta, que ela precisaria trabalhar, o radiestesista, né, no caso a Toniel, não sabia o que era isso, e ela viu que foi a data do falecimento de uma pessoa muito importante para ela. Olha que interessante. Olha só. Né? Então, a energia estava obstruída ali, naquele lugar. A partir dali, é claro que uma obstrução não acontece por um único fator, mas foi um fator importante, que também precisaria ser trabalhado. Né? Que é uma das ferramentas da mesa radiônica, que é o salto quântico, que a gente chama, né? No passado e no futuro. Então dá lá, se cai a ferramenta de salto quântico para aquilo que ela, objetivo que ela veio trazendo para a mesa, sai um salto quântico para o passado, você mensura ali quantos anos, às vezes dá dentro da vida dela, ou às vezes dá. Eu fiz uma mesa para a Nivanda esse final de semana e deu um salto quântico no passado de 95 anos, 1925, que ela estava indo lá limpar as energias, alguma energia que ela estava limpando, né, na época que ela, enquanto um ser de luz, existia, não sei aonde, nem ela sabe, não interessa que vida que ela estava, o que ela era, não é isso que a gente, não é uma futrica que a gente vai fazer, mas ela volta 95 anos no passado dela, Nivanda, para limpar alguma coisa energética lá, tem a permissão de ir lá atrás, limpar energeticamente aquilo que vai trazer um benefício para ela naquilo que ela estava trabalhando no final de semana, lá na mesa que ela estava querendo fazer. Isso é muito interessante, muito legal isso. Que bacana. Nossa, é realmente extraordinário, né? Eu acho fantástico. Realmente. Pode ocorrer também que a mesa radiônica traga uma ferramenta para que o aprendizado da pessoa em uma data futura seja transportado para a atualidade. Afinal, todos sabemos que o tempo é um lugar que não existe. O tempo não é algo linear, mas uma energia dinâmica. Uhum. Assim como o Reiki, no Magnified Healing, por exemplo, podemos limpar traumas passados e energizar acontecimentos futuros. Por outro lado, não devemos desconsiderar os métodos e tratamentos médicos e convencionais. E justamente por isso, a radiestesia pode também ser uma grande aliada a tais tratamentos, já que é capaz de orientar sobre possíveis causas e motivos, assim como sobre melhores tratamentos e formas de recuperação. É muito importante salientarmos que a radiestesia e a radiônica não funcionam como um oráculo, como instrumentos de adivinhação. A proposta é, a partir da descoberta de pontos de tensão de energia nociva, o cliente poder trabalhar um novo modo de estar na vida, no relacionamento, na profissão. O radiestesista limpa as energias, aponta para o cliente o que foi limpo e cabe a ele, cliente, escolher se quer mudar o seu padrão para não mais gerar energias nocivas. Que é aquilo, né? Agora? Né, aquilo de ficar na roda de Sansara, né? Você vai, a Nivanda fala muito isso no curso de Reiki, né, Nivanda? Que Mikao Uzui, ele começou a tratar umas pessoas lá, logo que ele criou o Reiki, e aí ele tratava as pessoas num como é que chamava aquilo? Não era um abrigo. Enfim, não lembro, Nivanda, como chamava o lugar que ele tratava as pessoas. Quando ele atendia as pessoas em albergues. Em albergues, exato. Me falhou. Passou por albergues, e aí ele tratava a pessoa, depois de um tempo a pessoa voltava com a mesma coisa, a pessoa, ele tratava a pessoa, curava a pessoa que passava um tempo, voltava a mesma pessoa com o mesmo problema. É a pessoa ficar ali, né? Aí ele falava, gente, mas ele precisa limpar isso, né? Tem que sair desse ciclo. E é uma escolha pessoal da pessoa, né? Pessoal, assim, não adianta a gente não faz milagres, né? Ninguém faz milagre com nenhum tipo de tratamento se a pessoa não quer ser tratada. Exato, eu acho que é bem isso. É isso mesmo. Vamos falar agora sobre um interessante trabalho, a geobiologia, que a gente já comentou há um tempinho atrás.
Geobiologia é a ciência que trata da interação do homem com o meio que o rodeia. O termo, embora recente, descreve uma das mais antigas práticas de radiestesia que se tem notícia. De fato, quando algum membro da tribo, empunhando apenas uma forquilha, saía procurando veios de água e locais de perturbação energética, ele praticava o que se chama hoje de geobiologia. Os romanos, que antes de construírem uma cidade, eles deixavam animais pastando por um ano em um determinado local, para observarem os efeitos do meio sobre os animais. E eles se utilizavam dos rudimentos desta arte. É muito interessante isso, né? Eles não tinham uma técnica de radiestesia, mas eles punham lá, pô, eu quero construir o meu palácio, o meu, sei lá, minha casa aqui. Eles punham ali os animais para saber onde os animais iam, se os animais ficavam mais num lugar, mais num outro lugar, né? E eles iam através da observação, vendo onde era melhor para ele construir a casa dele. Olha só que interessante. Não ia chegando e aterrando e ocupando. Vamos lá, constrói, faz um puxadinho aí, vamos embora, né? Como fazemos hoje em dia, né? É aquilo que eu estava comentando antes, né? A pessoa, aqui no Ocidente tem muito isso, né? Constrói a casa e depois descobre que tem um monte de problemas ali no local onde construiu a casa, não viu antes, né? Uhum. Todos nós já vivemos a situação de estarmos em um local onde o ambiente é opressivo, tenso e de onde queremos sair o mais rápido possível. As pessoas da casa podem ser muito gentis e fazem de tudo para agradar, mas com o passar do tempo vamos nos sentir extenuados. As nossas forças fogem. Temos o caso de pessoas que vivem esse drama em suas próprias casas. Algumas das causas mais comuns dessas perturbações são depósitos de água no subsolo, malhas energéticas, falhas geológicas, grandes massas metálicas, poluição elétrica. Esses são apenas alguns dos possíveis fatores que podem influenciar na energia de um local e dos seus habitantes. Todos eles criam alterações energéticas em ambientes e nas pessoas que vivem nesses ambientes, através da interação entre essas energias desequilibradas e o campo energético humano. Esses fatores, cuja nocividade é variável, podem acarretar ou intensificar problemas degenerativos, como câncer, desordens nervosas, fadiga excessiva, problemas cardíacos e circulatórios, e etc. A lista é muito grande para a gente colocar tudo. Uma curiosidade, né, que fala dessa coisa de ver as falhas geobiológicas, de placas e tectônicas, às vezes. Por exemplo, na Suécia, para você ter o habite da casa, que é o que a gente chama aqui de habites, né, para você poder entrar na casa, assim, né, vem alguém e faz uma avaliação. Na Suécia, além da avaliação do engenheiro civil e tal, vem um radiestesista, tem que ter um laudo de um radiestesista de que aquele lugar ali, ele está apto a ser habitado, senão você não pode morar. Olha que interessante. Que bacana. Você tem que ter um laudo de um radiestesista. Seria ótimo aqui, né? Teria mais campo para a gente poder trabalhar com a radiestesia, né? Então, é uma coisa assim, as pesquisas comprovam, né, a ação dessas técnicas, né, da radiestesia, da radiônica. A gente tem décadas de pesquisas que comprovam também da geobiologia. Por exemplo, tem algumas pesquisas que foram efetuadas com ratos em laboratório e que comprovam que quando as suas gaiolas são colocadas parte sobre uma zona agredida e desequilibrada e parte sobre uma zona de uma boa qualidade energética, que eles chamam de uma área sã, né, que é uma boa qualidade energética, os ratos tendem a procurar a zona boa. Quando a gaiola era colocada inteiramente sobre as zonas afetadas e tensas, o comportamento dos animais se tornava mais agressivo e a reprodução
mais acelerada. Olha aquilo que o Toniel falou, de eles ficarem observando, né? Os animais. Os romanos faziam isso, né? Que interessante. Eu sabia onde eu vou construir minha casa. Então, você vê, eles colocarem a gaiola, metade num lugar, metade num outro, um bom, outro ruim, os ratos tendem a ir para o que é instinto, né? Eles sentem a energia, enfim, cada um sente de um jeito, mas os animais, eles vão para o lado que é bom. Se você deixar tudo lá, eles ficam agressivos. É bem interessante isso, bem interessante. Tem também algumas pesquisas que não dá para a gente falar hoje nessa conversa tão breve, mas tem pesquisas que mostram o impacto dessas zonas teluricamente alteradas, que são essas zonas com questão energética comprometedora, sobre o sistema endócrino. Olha que interessante. Como é que o sistema endócrino é afetado por essas energias conturbadas? É que, na verdade, para as pessoas entenderem, né? Você está aqui sobre o planeta, né? Sobre a Terra. Você tem as energias que vêm do alto, né? E as energias que vêm de baixo. Quando você tem no solo, embaixo de você, uma falha geológica, um lençol freático, essa energia é como se ela sobe e chega a você, ela é distorcida. Né? Por isso que às vezes fala de você ficar sobre lençol freático, não faz muito bem e tal. Não é que ele sempre não faz bem, mas você tem que medir o que aquilo pode te trazer de coisas ruins. Né? Uhum. Não é uma coisa genial. Então, eu não posso nunca ter a minha casa em cima de um lençol freático. Às vezes não é possível. Às vezes você está morando num lugar e aí você tem como transformar aquela energia. Para isso servem os gráficos que potencializam, que neutralizam algumas energias. Tem uns gráficos radiônicos e radiestésicos que trabalham exatamente com isso. Né? Com aquela emissão nociva para você, ele vai lá e transforma aquela emissão nociva numa emissão neutra, para não afetar a sua saúde. Mas a gente diz, né, Otoniel, que cada caso é um caso, cada caso é um caso. É único, né? Tem gente que pode se dar mal num lugar e vem uma outra pessoa e se dá bem. Então, o que as pesquisas mostram, né? Que quando você frequenta, você habita, principalmente, uma zona perturbada, muitos fatores entram em jogo. Primeiro, você tem que pensar que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem diferentes níveis de resistência a qualquer agente agressor. Exatamente. Então, fatores como estado de saúde anterior, a alimentação, a permanência em outros locais equilibrados ou desequilibrados, é que vão influenciar um maior ou menor impacto sobre os moradores. Mas quando nós tratamos de zonas muito perturbadas, segundo as pesquisas, é possível dizer que é só uma questão de tempo até que a pessoa comece a apresentar sinais de debilidade. A gente pode fazer uma comparação, Nivanda, com o que está todo mundo vivendo hoje, né? Todo mundo tinha sua vida, saía de casa. Hoje em dia está todo mundo confinado. Tem umas pessoas que aguentam esse confinamento mais tempo, tem pessoas que não aguentam. Isso depende do quê? Depende do estado emocional que essa pessoa que não está aguentando, depende da... Tem gente que falava assim, saía de casa todo mundo às 8, 7 horas da manhã, todo mundo voltava às 6 da tarde, aí janta, é uma delícia. Aí, de repente, todo mundo tem que conviver 24 horas por dia. Marido, esposa, 3 filhos, a nora, ou a sogra, enfim. E, às vezes, começa a ter um monte de atrito, porque, assim, eu só vi aquela pessoa de manhã e só vi aquela pessoa à noite. De repente, eu estou vendo aquela pessoa full time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estão tendo a oportunidade de se reconhecerem. De se reconhecerem. Então, e às vezes a pessoa, se é uma pessoa mais equilibrada, ela consegue manter um equilíbrio na casa. Se tem um monte de gente perturbada por um monte de motivos, que cada um tem o seu, né? O desequilíbrio na casa vai ser maior. Então, fazendo essa comparação, né? Para as pessoas poderem entender. Como assim? Mais ou menos é o que você está vivendo hoje, né? Agora, é muito interessante, né, Otoniel, quando a gente vê os sintomas que estão associados à ocorrência de energia nociva, né? Do local, essa energia desequilibrada. Você tem um cansaço excessivo sem causa aparente, mesmo
após acordar. Você acabou de acordar, você dormiu a noite inteira e continua cansado. O estresse, você começa a ter um estresse muito elevado. Qualquer tipo de doença degenerativa, toda e qualquer doença cuja causa é desconhecida e que não responde a nenhum tratamento. Reumatismos e artrites, olha que interessante. Tudo isso. Exatamente, né? E às vezes é só você mudar o posicionamento da cama, trocar a cama. Você tem que fazer, porque depende, é aquilo que você falou, cada um é um, né? Então, se não é falar assim, se eu mudar minha cama de lugar, de posição, eu vou dormir melhor, faça a experiência, né? Às vezes você muda, vira o colchão, né? A gente pensa que a gente compra um colchão, coloca na cama, 20 anos depois esse colchão tá velho, tira, mas o que é indicado pelo fabricante do colchão? A cada 6 meses você vira o colchão de um jeito, vira o colchão de outro, vira. Então, durante um ano, por exemplo, você vai virar o colchão de 2 a 4 vezes, para ir mudando a posição, para você não deixar o colchão mais fundo num lugar, mais fundo no outro. E tudo isso vai influenciando, né, gente? Tudo isso. Você dormir com a cabeça virada para o nascente, dormir com a cabeça virada para o poente, né? Você pode pesquisar essas coisas, enfim, para saber o que pode ser bom, ou vai fazendo esse empirismo na sua própria vida, né? Lógico, dentro dos seus limites também, não vai, vou dormir de pendurar de ponta cabeça para ver se fica bom, né? Não dá para também exagerar, né? E temos também outros problemas não diretamente ligados à doença que podem ser indicativos de incidência telúrica, tais como falta de concentração, baixo rendimento escolar, depressão, né? A influência telúrica geralmente é por conta de água mesmo, geralmente é por conta de água que vem essa energia que fica distorcida, né? O melhor meio de saber se existe alguma anomalia energética no local, entretanto, é através da avaliação sistemática por um profissional do ramo, né? Este profundo conhecedor dos vários fatores que podem influenciar a energia dos ambientes, associada à sua sensibilidade pessoal, estará apto a dirimir qualquer dúvida existente. Você pode também fazer as suas tentativas, mas o melhor é você ir buscar alguém que conheça do assunto, né? Que nem falar assim, o floral não faz mal, mas se você for atrás de um floralista, como a Nivanda, por exemplo, ela vai indicar o floral certo para aquele tipo de coisa que você está precisando. Não adianta você sair tomando floral, vou testar esse hoje, vou testar. Você pode fazer. Provavelmente quem inventou os florais, o Bach, ele fez os testes nele mesmo, né, para saber para que servia aquele floral. Ele vai fazer. Mas, gente, já teve gente que fez o teste e tem gente que aprendeu com aquilo, você vai atrás de quem aprendeu com aquilo para você não ter que fazer os testes você mesmo, né? Para que se estabeleça o equilíbrio energético do local, se faz necessário, antes de qualquer coisa, um estudo detalhado de cada caso. Com base em uma prévia avaliação, é possível indicar os melhores meios corretivos para as várias anomalias energéticas que existem ali. Você pode estar se perguntando, a geobiologia estuda apenas as energias emanadas do subsolo? Embora esta arte tenha começado por este estudo, ela engloba nos dias de hoje uma série de estudos sobre anomalias energéticas que podem incidir sobre um local, tais como micro-ondas, campos eletromagnéticos, emissões de gases e poluentes, energias abstratas diversas. E todos esses fatores são levados em conta durante uma análise bem encaminhada, né? Às vezes você não sabe, mas você mora ali do lado de uma torre de alta tensão, de que passa fio de alta tensão. Ou então muito comum nos dias de hoje nas grandes cidades, ou até mesmo nas pequenas cidades, que são as torres de transmissão de sinal de celular. Todo mundo já deve ter visto aquela coisa de você colocar 4 celulares ligados no Bluetooth, colocar um grão de milho no meio dos 4 celulares e o grãozinho fazer estourar, né? Se o sinal do Bluetooth faz com que o milho se transforme em pipoca, imagino que ele não pode fazer com você, né, cara? Isso é só um exemplo, né? O micro-ondas, tem gente que fala que as micro-ondas do micro-ondas não fazem bem. Não, elas estão ali para esquentar o seu alimento, fazer as coisas, mas você não precisa também ficar com o micro-ondas ali, enfiar a cara dentro do forninho para ver a coisa ali.
que é uma energia que está ali, são micro-ondas que estão agindo, podem não fazer bem para você. Podem não fazer mal? Pode, mas você vai querer arriscar? Eu não arrisco. Então deixa ele lá funcionando. A hora que ele apitar, eu vou lá, tiro o que eu tenho para comer, por exemplo. Entendeu? Antoniel, você acredita que nós já passamos agora 1 hora conversando com as pessoas? Olha só que maravilha. Você jura? 1 hora. E eu queria dizer o seguinte, você que está assistindo essa live, ou agora junto com a gente, ou que está assistindo depois, se você quiser saber mais, a gente vai deixar na descrição dessa live alguns canais confiáveis, onde você pode pesquisar, conhecer mais sobre essa matéria tão importante. Lembrando que radiestesia, radiônica, são técnicas que não substituem o atendimento médico. Elas são técnicas complementares. Elas estão aí para limpar esse entorno, para limpar essas energias do seu ambiente, para limpar essas situações. Mas o fundamental é você escolher. É você escolher pela cura, é você escolher pelo seu desenvolvimento, é você assumir o ser infinito que você é. Então, a radiestesia, a radiônica, a geobiologia, são técnicas complementares a outros tratamentos que podem só te auxiliar. Você está precisando de um atendimento, está sentindo essas energias bloqueando no seu trabalho, relacionamento, profissão, marca o atendimento com um radiestesista. O Otoniel faz esse lindo trabalho. E em tempos de pandemia, esse trabalho pode ser feito online. Fica a dica. Fica a dica. É isso aí. E essa coisa, né, Nivanda, que você estava falando, né? A radiestesia, a radiônica não substitui o seu médico, né? Isso a gente fala para todas as outras terapias que a gente trabalha, né? O reiki, seu médico manda você tomar um certo remédio, mas o moço que me faz reiki diz que eu não preciso tomar. Não, eu acredito que nunca é assim. Não adianta o radiestesista falar assim, não, esse remédio não é bom para você, para de tomar. Remédio de pressão, para de tomar que ele está fazendo mal para não sei o quê. Vai conversar com o seu médico também. De repente diminui a dose, troca o remédio, mas não faça isso de fazer essa substituição, que isso pode te dar um abreviamento do seu tempo aqui no planeta Terra. Eu acho que tem uma coisa bem bacana, que a gente está conseguindo fazer um trabalho super bonito. Por sinal, estou bem orgulhosa do Florescendo Ser. Porque a gente está fazendo um trabalho lindo, assim, né? De pegar todas as técnicas, todas as possibilidades, todas as energias que existem, né? E as possibilidades, e apresentar. A gente fez um trabalho lindo com o João Júlio de Almeida, sobre medicina tradicional chinesa. Nosso próximo encontro vai ser na semana que vem, com o Paulo Colli, falando sobre acupuntura. Olha só. Que delícia isso, né? Acupuntura. A gente falou com o João Júlio sobre os meridianos, essas vias de acesso, né? Esse caminho que os chineses estão bem, né, Dan? O Dan que estuda muito isso na massoterapia, né? É verdade. Eles têm, assim, toda uma questão dos 5 elementos, como um influencia no outro, como o outro é influenciado pelo anterior. E é muito interessante que, assim, um exemplo bem simples, né, da medicina tradicional chinesa é assim, se o filho está estressado, o que você faz? Você ceda a mãe. Então, se eu tenho 5 elementos, os 2 elementos eles estão sempre interagindo. Se o filho está estressado, eu vou ceder a mãe. Aí, automaticamente, o filho também vai ceder. Então, tem toda essa analogia que a gente faz entre o ser holístico mesmo, né? É bem bonito, é um trabalho muito bonito. Que lindo, né? É isso mesmo. Muito então, legal. A gente esteve com o João Júlio, aí a gente agora vai falar com o Paulo Colli sobre acupuntura. Depois a gente voltamos os 3, para conversar sobre essa coisa tão maravilhosa, essas coisinhas lindas que são os chakras.
Chakras. Chakras, é isso aí. E só para avisar as pessoas, a Nivanda falou da live do João Júlio, e ele disponibilizou para a gente uma tabela dos elementos madeira, fogo, terra, metal e água, né, e as suas ligações, né, que todas as suas características, enfim. E ela está lá. Se você for no nosso Facebook, na timeline, procura ali a entrevista com o João Júlio, a gente chama ele de Júlio, tem gente que chama ele de João Júlio de Almeida, enfim. E aí lá nos comentários a gente deixou, ele disponibilizou para a gente deixar lá, né, ele graciosamente deixou a gente colocar essa tabela nos comentários. E é isso aí, gente, olha, muito legal, o Marcelo Falcon falando que quando o assunto é bom, a hora passa muito rápido. A Valéria batendo palmas, maravilha, muito bom. Rosana Chacon falando show, conteúdo muito bom. É isso aí, Rosana é minha facilitadora de facelift energético, gente. Minha também. Minha, da Nivanda também. É mulher do Sandro, que é o nosso mestre, é o mestre de reiki da Nivanda aqui. Ele é o nosso facilitador também de barras de axis. Deu fundamento para... Enfim, é uma galera que está aqui que a gente tem que prestigiar todo mundo. A Rosana já esteve conversando com a gente, o Sandro, se você quiser ouvir as lives da Rosana e do Sandro, por exemplo, e de todos, do João Júlio, de todo mundo que já passou, e dos assuntos que a gente trata também aqui de segunda-feira, é só entrar. Eu deixei aqui no chat, ó, nos nossos canais, tem aqui o Linktree do Florescendo Ser, lá você tem nosso canal no YouTube, entra lá, se inscreve, procura na playlist, assiste a live que você quiser, dá um like, né, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para você receber as notificações, enfim. Conteúdo, como diz a Nivanda Maria, meu grande amor, assim, é o Netflix da consciência. Você no nosso canal tem ali, essa aqui é a nossa live de número... A live que a gente conversa com as pessoas é a live número... Cadê aqui? Eu tenho aqui, ó. Essa aqui é a nossa live 29. Só a gente falando de assuntos variados. E convidados, o João Júlio foi a nossa live de número 34. Quer dizer, você tem 34 lives de convidados para você ver assuntos variados. E tem 29 lives da gente falando de assuntos variados, vai desde moda, beleza feminina, felicidade, relacionamento, enfim, veganismo. A gente passeia pelo aquilo que a gente gosta e a gente quer compartilhar com as pessoas. Então, obrigada, gente. Um gratidão mais uma vez. Amanhã tem prática de yoga, né, Dan? Sim, temos sim. Amanhã tem prática de yoga às 20 horas. E na quarta-feira a gente vai estar falando com a Meire Bassi, que é coordenadora da Biblioteca Alfonso Toné. Isso. Que é um trabalho que a gente está fazendo, falando sobre o poder das histórias. Qual é o desafio de uma biblioteca pública nestes tempos? Vamos conversar? Isso aí, ó. E aguardem, hein? Na semana do dia 20 vem aí o curso com a Nivanda, O Poder das Histórias. Como você pode usar as histórias para mudar a sua vida. Obrigado, Marcelo. Prazer aqui ter você aqui com a gente. Obrigada, Valéria, Ju. Obrigada, Rosana. Rosana, todo mundo. Obrigada, Rosinha, Rosa Cleide, a Helena Medeiros. Quem mais aqui? Todo mundo aqui que passou aqui, que deixou algum comentário, a gente falou aqui. Tá bom? Tem mais gente aqui, ó. Gabriel Frazeto, Yara Ranieri, Celinha Machado, Cristina Trevisan, Essir Armani, Norimar, Rosa Cleide, Miriam Tavares, enfim, todo mundo. Uma boa Páscoa para vocês e que seja o renascimento de uma nova era nesse nosso planeta. Obrigado. É isso, gente. Obrigado vocês dois pela oportunidade Beijo. de falar sobre a minha técnica aqui também. Beijo para vocês. Gratidão.